Bom dia, Deus abençoe. Vamos lá então, hoje, sexta-feira. Chegou nossa sexta-feira, abençoada. Todos os dias são abençoados, né? De segunda a segunda, domingo a domingo. Mais um dia, né? Esse é o dia que o Senhor nos fez. Alegremo-nos e regozijemos nele. Tá bom? Você está passando por luta, está passando por dificuldade. Fique firme, tá bom? Fique firme, porque se você está acompanhando a leitura aí, você está vendo tudo que o Davi estava enfrentando, né? Tudo que o Davi estava enfrentando, todas as lutas, as dificuldades que o Davi estava enfrentando. Mas por quê? Porque ele seria o maior rei da nação de Israel, né? O maior rei. Não teve um rei que sabia adorar como Davi adorava. Não tinha, nunca mais depois de Davi teve um rei que sabia lutar com uma espada tão bem nas guerras, nas batalhas, como Davi. Ele era uma das pessoas que mais sabiam adorar Deus, e em campo, em batalha também ele era um dos melhores guerreiros. E foi o próprio Deus disse: achei Davi um homem segundo o meu coração, né? Encontrei em Davi um homem segundo o meu coração. Mas você vê que as lutas do Davi só foram aumentando. Davi lutava com leão, depois Davi lutava com urso, depois o Davi lutou com Golias, depois ele lutou contra exércitos, e depois ele teve que lutar contra o Saul. E às vezes a gente pensa que lutas são ruins. Não são, porque enquanto Davi estava lutando com leão, com urso, ele era uma bênção. Enquanto ele estava lutando contra Golias, ele era uma bênção. Enquanto ele estava lutando contra exércitos, era uma bênção. Enquanto Saul perseguia Davi, ele foi o melhor crente do mundo, foi o melhor cristão do mundo. Quando Davi era perseguido por Saul, Saul queria matar ele a todo custo. Ele era um baita de um cristão. Quando que Davi se perdeu? Você lembra quando que Davi se perdeu? Quando ele parou de ter luta. Ele não tinha mais que lutar contra o leão, não tinha que lutar contra o urso, não tinha que lutar contra o Golias, não tinha que lutar contra os exércitos dos filisteus. O Saul já não queria mais matar ele. E aí a palavra diz que ele mandou as pessoas lá para lutar, o exército dele para lutar. E aí ele perdeu para quem? Ele perdeu para a própria carne dele mesmo, né? Ele perdeu para ele mesmo. E então você vê que as lutas não são tão ruins. As dificuldades nos aproximam de Deus. As lutas, as dificuldades nos levam a orar, nos levam a jejuar, nos levam a nos humilharmos diante de Deus. E o inimigo, ele é assim, ele vê que se ele não consegue te vencer lá embaixo, então ele vai tentar te jogar lá em cima. Ele sabe, muita gente, o barco, não sei porque eu estou falando isso, pessoal, mas o barco do Pedro não começou a afundar quando estava vazio. Quando é que o barco do Pedro começou a ir a pique? Quando ele se encheu, né? A maioria dos pastores que se perdem não é quando eles são pastores simples, que ninguém os conhece, não são pastores desconhecidos. A maioria dos pastores se perdem não na perseguição, mas sim no reconhecimento. Os elogios, os aplausos estão matando mais profetas, mais pastores do que as perseguições. Porque os primeiros apóstolos, os primeiros líderes da igreja primitiva, eles eram jogados em cova, eles eram açoitados, eles eram lançados em prisão. João Batista foi decapitado, Paulo foi decapitado, a maioria dos apóstolos morreu crucificado, e nunca se perderam, nunca se desviaram. Então, às vezes o conforto
o conforto nos afasta de Deus, né? O conforto às vezes ele nos distancia de Deus. A terra prometida que mana leite e mana mel, muitos não têm maturidade para entrar. Até Deus alertava para eles: quando vocês entrar na terra prometida, quando vocês entrar nessa terra boa, nessa terra rica, vocês não esqueçam que quem tirou vocês do Egito, quem tirou vocês da escravidão fui eu, né? Lá vocês eram escravos, vocês eram humilhados. Agora vocês vão ter a fazenda de vocês, o seu próprio gado, os seus próprios rebanhos, casas bonitas. Vocês não vão morar mais em tenda, vocês vão morar em casas bonitas, estucadas, bem mobiliadas. Então não se percam, não se distanciem. Então não se perca, não se distancie. Fique firme, tá bom? Fique firme nas lutas, nas dificuldades. É Deus te preparando, te dando um coração humilde para que a gente não se perca, em nome de Jesus, tá bom? Um gole de café então, e vamos lá para a nossa leitura. 1 Samuel capítulo de número 23. Partiu, vamos lá. Davi soube que os filisteus estavam atacando a cidade de Keila e roubando o trigo que havia sido colhido lá. Então perguntou a Deus o Senhor: devo ir e atacar os filisteus? Sim, respondeu o Senhor, ataque-os e salve a cidade de Keila. Mas os homens de Davi disseram: nós já estamos com medo de ficar aqui em Judá, quanto mais de ir a Keila para atacar o exército dos filisteus. Então Davi consultou novamente a Deus o Senhor, e ele respondeu: vá a Keila e ataque, porque eu lhe darei vitória sobre os filisteus. Então Davi e os seus homens foram a Keila e atacaram os filisteus. Mataram muitos deles e tomaram seus rebanhos. E assim Davi salvou os moradores de Keila. Na ocasião em que Abiatar, filho de Aimeleque, escapou e foi se juntar a Davi em Keila, ele levou o manto sacerdotal. Quando Saul foi avisado de que Davi tinha ido para Keila, disse: Deus entregou Davi nas minhas mãos. Ele foi para uma cidade cercada de muralhas, com portões reforçados, e assim caiu numa armadilha. Então Saul chamou todos os soldados para a batalha, a fim de marchar contra Keila e cercar Davi com os seus homens. Quando Davi soube que Saul estava planejando atacá-lo, disse ao sacerdote Abiatar: traga aqui o manto sacerdotal para que possamos consultar a Deus. Então Davi disse: ó Senhor Deus de Israel, eu, teu servo Davi, soube que Saul está planejando vir a Keila para destruí-la por minha causa. Será que os moradores de Keila vão me entregar nas mãos de Saul? Será que Saul virá mesmo, como ouvi dizer? Ó Senhor, Deus de Israel, peço-te que me respondas. Saul virá, vai vir para te matar, respondeu o Senhor. E será que os moradores de Keila vão entregar a mim e também os meus homens a Saul? Perguntou Davi. Sim, vão te entregar. Tu salvou eles, eles vão te entregar para Saul, respondeu o Senhor. Então Davi e os seus homens, mais ou menos 600, saíram imediatamente de Keila e seguiram sem rumo certo. Quando Saul ficou sabendo que Davi tinha fugido de Keila, abandonou seu plano. Você vê como é que ajudou os outros e os outros iam entregar ele. Davi se escondeu nas fortalezas da região deserta e montanhosa, que fica perto de Zif. Saul continuava a procurá-lo todos os dias, mas Deus não entregou Davi a ele. E Davi estava com medo, porque Saul tinha saído para matá-lo. Davi passou a viver em Oreza, no deserto que fica perto de Zif.
Jonatas foi encontrar-se com ele, e ali lhe deu coragem para confiar na proteção de Deus. Jonatas disse: não tenha medo, Saul meu pai não conseguirá causar-lhe nenhum mal. Você será o rei de Israel, e eu ocuparei o segundo lugar do seu governo. E o meu pai sabe muito bem disso. E ali, na presença de Deus o Senhor, os dois renovaram a sua promessa de amizade. Davi ficou em Orés e Jonatas voltou para casa. Algumas pessoas de Zif foram a Gibeá e disseram a Saul: Davi está escondido na nossa terra, em Orés, no monte Áquila, ao sul de Gesimom. Nós sabemos que o Senhor quer muito prendê-lo. Venha com a gente, que nós lhe entregaremos Davi. Sempre tem os enviados de Satanás, né? Saul respondeu: que o Senhor abençoe vocês por serem tão bondosos comigo. Vão e se informem novamente. Descubram com certeza onde Davi está e quem o viu ali. Dizem que ele é muito esperto. Descubram exatamente os lugares onde ele se esconde e voltem aqui sem falta. Então irei com vocês, e se ele estiver lá, eu pegarei ainda que tenha que procurar em toda a terra de Judá. Então eles voltaram para Zif, adiante de Saul. Davi e os seus homens estavam no deserto de Maom, num vale seco, ao sul de Gesimom. Saul e os seus soldados foram procurar Davi, mas Davi ficou sabendo e foi para uma passagem nas rochas do deserto de Maom e ficou ali. Quando Saul soube disso, foi atrás de Davi. Saul e os seus soldados estavam de um lado do monte e Davi e os seus do outro. Estes fugiram depressa para escapar de Saul e dos seus soldados, que estavam cercando para prendê-los. Mas justamente neste monte, um mensageiro chegou e disse a Saul: volte imediatamente, os filisteus estão invadindo o país. Então Saul parou de perseguir Davi e foi lutar contra os filisteus. É por isso que aquele lugar é chamado de Rocha da Separação. Davi saiu e foi para os lugares protegidos da região da fonte de Gede. Deus fez o inimigo atacar a cidade para ele parar de perseguir o Davi, hein? 24 agora. Quando Saul voltou para lutar contra os filisteus, soube que Davi estava na região deserta que fica perto da fonte de Gede. Então escolheu 3.000 dos homens dos 3.000 dos melhores soldados de Israel e foi com eles procurar Davi e os seus homens a leste das rochas dos cabritos selvagens. Saul chegou a uma caverna junto de alguns currais de ovelhas. Perto da estrada, e entrou ali para satisfazer as suas necessidades. Foi aos pés, no caso, suas necessidades fisiológicas. Aconteceu que Davi e os seus homens estavam escondidos mais no fundo da caverna. Então eles disseram a Davi: esta é a sua oportunidade. O Senhor Deus disse que lhe entregaria o seu inimigo e que você poderia fazer com ele o que quisesse. Então Davi se arrastou de mansinho até onde estava Saul, cortou um pedaço da capa dele, sem que ele percebesse. Mas aí a consciência de Davi começou a doer, porque ele havia cortado um pedaço da roupa de Saul. Então disse aos seus homens: o Senhor Deus me livre de fazer algum mal ao meu senhor, que ele escolheu como rei. Eu não devo atacá-lo de jeito nenhum, porque ele é o rei escolhido pelo Senhor. Assim Davi convenceu os seus homens de que eles não deviam atacar Saul. Então Saul levantou-se, saiu da caverna e seguiu o seu caminho. Davi saiu atrás dele e gritou: Rei Saul!
Ele virou-se e Davi, em sinal de respeito, se ajoelhou e encostou o rosto no chão. Então disse: por que é que o Senhor dá atenção às pessoas que dizem que eu quero prejudicá-lo? O Senhor pode ver por si mesmo que hoje na caverna o Senhor Deus o entregou a mim. Alguns me disseram que o matasse, mas eu não quis fazer isso e disse que não levantaria um dedo contra o Senhor, pois o Senhor o escolheu para ser rei. Veja, meu pai, veja o pedaço da sua capa que está na minha mão. Eu cortei o pano, mas não matei o Senhor. Isso prova de que eu não penso em me revoltar contra o Senhor, nem fazer-lhe nenhum mal. Eu sabia muito bem que o Senhor está procurando me matar, mas mesmo assim eu não o ataquei. Que o Senhor julgue qual de nós dois está errado, e que Ele castigue o Senhor pelo que fez contra mim, pois eu não vou atacá-lo de jeito nenhum. Como diz o velho ditado: o mal vem dos maus, mas eu não lhe farei nenhum mal. Vejam o que o rei de Israel está tentando matar. Vejam só o que ele está caçando: um cachorro morto, uma pulga. O Senhor Deus vai julgar e decidir qual de nós dois está errado. Que Ele me julgue e me defenda e me livre do Senhor. Quando Davi acabou de falar, Saul disse: é você mesmo, meu filho Davi? E Saul começou a chorar. Então disse a Davi: você está certo e eu estou errado. Você tem sido muito bom para mim, enquanto eu lhe tenho feito muito mal. Hoje você mostrou o quanto é bom para mim, pois não me matou, embora o Senhor me tivesse entregado a você. Será que alguém, depois de pegar o seu inimigo, o deixa ir embora são e salvo? Que o Senhor o abençoe pelo que você fez por mim hoje. Agora estou certo de que você será rei de Israel, e de que durante o seu governo o reino continuará firme. Mas jure em nome do Senhor que você não acabará com os meus descendentes, e assim o meu nome e o nome da minha família não serão esquecidos. E Davi jurou. Então Saul foi para casa, e Davi e os seus homens voltaram para a fortaleza. Que loucura, hein? Pessoal, então essa foi a nossa leitura de sexta-feira. Peço que, se você não é inscrito no canal, você faça a sua inscrição, ative aí as notificações para receber todas as notificações. Quando a gente entrar ao vivo, quando a gente postar algum vídeo, você vai receber as notificações, tá bom? Compartilhe essa live, compartilhe essa transmissão com os seus amigos, nos grupos de WhatsApp, nas suas redes sociais, tá? Nos ajude a divulgarmos mais e mais a palavra de Deus. Segunda-feira estaremos aqui firmes e fortes, constantes e abundantes na presença do Senhor, tá bom? Que Deus abençoe.